Bom dia, meus irmãos e irmãs do programa, do vídeo, né? Esse nosso canal aqui, Arte Espírita em Foco, onde nós procuramos trazer reflexões a partir de narrativas literárias. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre um conto espírita intitulado A Cigana e o Filósofo. E, como vocês sabem, esse conto nos foi fornecido pelo nosso amigo J. Marques, que é um escritor espírita amador. Ele não tem livro publicado, mas ele faz algumas narrativas, alguns textos, e ele nos fornece esse texto para que nós o divulguemos. A gente queria abrir um parênteses aqui e relatar que, se algum companheiro quiser nos enviar um texto literário para que nós possamos divulgá-lo e falar sobre o mesmo, nós estamos abertos a contribuições, porque às vezes nas casas espíritas tem pessoas que têm psicografia, que escrevem artigos, escrevem poesias, e a pessoa às vezes não tem como divulgar esse material. Então nós temos aqui esse canal aberto para quem tiver algum material literário espírita que queira divulgar, pode mandar para a gente via WhatsApp, que nós vamos receber. Bom, então queria colocar para vocês o texto, né? Falar sobre a narrativa que o nosso companheiro J. Marques nos colocou. Então conta a relação entre uma cigana e um filósofo. O filósofo era o Roberto. Qual era a história do Roberto? A história do Roberto é a seguinte: o Roberto, ele desde cedo, ele teve no seu sentimento a vocação religiosa. Então ele queria ser padre. E aí ele entrou para o seminário, começou a estudar para se transformar em padre. Só que nesse período que ele estava estudando, ele era filho único. Não, ele era filho único não. Ele tinha uma irmã, mas a irmã dele não morava no Brasil. A irmã dele morava na Suíça. E ele que estava aqui no Brasil. Aí nesse período que ele estava no seminário, a mãe dele, a dona Eugênia, foi acometida por um AVC, um acidente vascular cerebral. E aí ela ficou impossibilitada em cima de uma cama, né? Sem falar, sem se mexer, precisando de pessoas para ajudá-la. Esse Roberto, ele morava com uma tia, que era a dona Eufrazina, que ajudava a dona Eugênia, era irmã, né, dela, mas ela era idosa e ela precisava de alguém para compartilhar com ela as responsabilidades. Então a gente sabe que uma pessoa com AVC, né, tem que ter alguém para dar banho, para trocar a fralda, para levar ao banheiro. E isso aí a nossa irmã já não estava mais em condições físicas de fazer esses encaminhamentos. Aí o que acontece? O nosso irmão Roberto, ele foi obrigado a sair do seminário e se dedicar à mãe, né? Ele estava já começando a se preparar, mas ele aí foi obrigado a sair do seminário para se dedicar à mãe dele. E ele trouxe do seminário algumas convicções um pouco peculiares. Então, ao sair do seminário, ele prometeu a si mesmo que ele seria celibatário. Ele considerava que o sexo era algo pecaminoso, achava que o sexo era pecado, que ele tinha estudado a colocação que tem na Gênese bíblica falando sobre o pecado original, e ele achava que Eva era uma pecadora, que é Eva que tinha levado o homem à queda e à saída do paraíso. Então, por isso,
ele rejeitava as mulheres, ele era misógino, ele não queria saber de mulher. Ele achava que mulher era pecadora, que era impura, que não tinha que ter contato com ele. Então ele se fechou nessa ideia e não tinha namorado. Ele achou, não, eu não vou namorar, eu vou ser celibatário, vou ficar solteirão, porque apesar de eu estar longe do seminário, eu ainda tenho as minhas convicções, e a mulher é pecadora, enfim, essas ideias assim mais radicais, né? No sentido de que ele não era mais seminarista, então ele podia ter uma vida mais diferente, né, daquele que é padre. O padre, ele é obrigado a ser celibatário. Já quem não é padre não tem necessidade, mas ele achava que tinha que manter o celibato. Aí ele, com 16, aí ele falou, bom, já que eu saí do seminário, eu vou estudar filosofia. E aí ele fez vestibular, fez Enem, né? E passou para o FRJ. Chegando lá, ele soube que tinha a festa dos calouros, né? Ele evitou aquele negócio de trote e tal, mas ele soube que tinha a festa dos calouros. Aí ele não bebia, não fumava, não tinha vício nenhum. Mas por curiosidade, para tentar conhecer as pessoas, né, e tentar se integrar na faculdade, ele falou, eu vou lá, vou ver como é que tá a festa, tomar lá um refrigerante, comer lá um salgadinho, vou ver se eu consigo algum amigo aqui na faculdade, para não ficar muito isolado. Aí ele foi na festa. Chegando lá, ele encontra Sulamita. Sulamita era cigana, né? E ela estava lá na festa, ela era estudante de sociologia e estava lá na festa. E ela estava acompanhada de um rapaz que era ex-namorado dela. E era esse ex-namorado que não aceitava o final do relacionamento. Ele ficava atrás dela, a incomodando, querendo agredi-la fisicamente, inclusive, porque ele não aceitava que ela tinha terminado com ele. Então a Sulamita estava lá na festa, começou a discutir com esse rapaz e o rapaz começou a querer agredi-la. Aí o Roberto saiu em defesa da Sulamita, falou, olha, você não pode fazer isso aí é uma atitude errada que você está tomando, enfim. Aí teve aquele embate com o rapaz, pegou a Sulamita e tirou a Sulamita da festa. Falou assim, olha, eu vou embora com ela, você não vai fazer isso mais com essa moça, porque isso que você está fazendo está errado. Aí pegou a menina, levou embora, falou, vamos embora, eu te levo para casa. Aí conseguiu tirar a Sulamita da festa, a Sulamita ficou muito agradecida a ele, e ele falou, olha, eu vou te levar em casa, você mora onde? Aí a Sulamita morava num aldeamento cigano na Ilha do Governador. Falou, olha, eu moro eu sou cigana, e ela estava com aquela roupa característica dos ciganos, né? Roupa colorida, bonita, né? Com aquele turbante na cabeça, lenço na cabeça, aquele lenço colorido. Falou, olha, eu moro num aldeamento cigano lá na Ilha do Governador. Aí ele falou, então eu vou pegar um táxi e te levo até lá. E foram. Chegando lá, a Sulamita levou ele para uma barraca, eles começaram a conversar. E num determinado momento, o Roberto ficou encantado com a beleza física da Sulamita e teve relação sexual com ela. Ele era virgem, nunca tinha tido relação sexual, mas ele se encantou tanto pela beleza da Sulamita que ele teve relação sexual com ela. Aí foi para casa e logo que eu cheguei em casa ele se arrependeu. Falou assim, puxa vida, eu caí na tentação, não devia ter feito nada com aquela moça, ela é uma pecadora, ainda mais cigana, deve ser uma pessoa desequilibrada, né? Ciganos geralmente são pessoas desequilibradas, que têm aquelas culturas esdrúxulas, enfim, ele se arrependeu do que ele tinha feito. Aí passou algumas semanas, a Sulamita o procurou na faculdade de filosofia. Aí ele falou, o que você quer comigo? Eu não quero nada com você. Aquilo que aconteceu foi um acidente, você me desculpe, mas eu não quero nada contigo.
Aí ela falou assim, não, o que acontece é o seguinte, é que eu estou grávida e você é o pai da criança. Aí ele falou, mas como é que eu vou saber que eu sou o pai da criança? Você estava com aquele rapaz que estava querendo te agredir, você provavelmente já estava com outro namorado. Deve ser do teu namorado, do teu ex-namorado, da pessoa que está te namorando. Aí ela disse para ele o seguinte, não é porque, se você quiser eu até faço o teste de DNA, mas não é porque eu não estava mais me relacionando com ninguém naquele período que nós nos conhecemos. Eu não estava saindo com ninguém, eu estava sozinha. Você foi a única pessoa que saiu comigo e naquele momento nós não usamos preservativo e aconteceu a gravidez. Eu quero saber se você vai me ajudar, eu não estou querendo te exigir nada de casamento, nada disso. Eu quero saber se você vai me ajudar a criar esse filho ou não. Ele falou, não vou não. Eu vou confiar em você, você é uma cigana, uma mulher da vida. Aí começou, coitado, a falar um monte de bobagem para Sulamita, né? A Zana falou, tá bom, então tá. É só isso que eu queria saber. Pode deixar que eu vou assumir essa criança sozinha. Eu vou ser mãe solo, eu não vou tirar esse filho. Eu não acho correto eu fazer aborto. Eu vou assumir esse filho sozinha. Aí foi embora. E ele nunca mais viu a Sulamita. Ele se formou, começou a dar aula em várias escolas de filosofia e passaram-se 18 anos. Ele estava com 39 anos de idade, o Roberto. Aí ele estava com 39 anos de idade e ele foi ao supermercado. Mas de vez em quando ele tinha se arrependido do que ele tinha feito, né? Ele de vez em quando falava assim, puxa, eu não devia ter feito isso, eu devia ter verificado se aquela pessoa, né? Aquela mulher estava falando a verdade mesmo, se aquela criança que ela estava esperando era minha, eu a abandonei, né? Agi erradamente. Então ele se arrependeu. A mãe dele já tinha falecido, a tia dele tinha voltado para Minas, para a casa dela, ele morava sozinho e ainda mantinha aquela ideia de que sexo era pecaminoso, mas ele não tinha nenhuma outra pessoa, mantinha aquele pensamento que ele tinha que ser celibatário, que ele era ex-seminarista e mantinha aquele mesmo pensamento. Aí tá bom. Aí ele, uma vez, ele estava lá no supermercado, estava comprando alguns mantimentos, e aí o segurança do supermercado pegou uma menina, uma moça com uma bebezinha no colo, uma moça de 18 anos, com uma bebezinha no colo, que estava roubando o mercado. Ela estava pegando mantimento escondido, botando dentro da bolsa, e aí ela foi pega pelos seguranças. Aí o segurança prendeu ela, né? Falou, você é ladra, tá roubando aqui o mercado e tal. Aí a menina começou a chorar e falou que ela estava passando necessidade, que o leite dela estava sendo insuficiente para alimentar a filhinha dela, que era uma bebezinha, uma menininha, chamada Irene, né? E ela estava lá com a menina lá, começou a chorar. Aí o Roberto viu aquela cena, foi lá, falou assim, não, meu amigo, calma, deixa que eu pago o que a menina pegou aí e tal, vou ver se ela precisa de mais alguma coisa. Ela tá com a bebezinha recém-nascida, então deixa que eu me responsabilizo por ela. Aí pegou a moça e falou, vê aí o que você está precisando, faz uma bolsa aí de compra que eu levo para você, eu compro e tal. E aí ele começou a conversar com ela. Aí ele falou assim, quantos anos você tem? 18 anos. Qual o nome dessa menina que você tem no caso? Essa daqui é minha filha, é Irene. E qual o seu nome? Sulamita. Quando ela falou Sulamita, quase que aí ele levou um impacto, né? Ele falou assim, será que essa garota é aquela filha daquela Sulamita que eu conheci lá na faculdade há 18 anos atrás? Ele ficou tão assim perturbado, que ele ficou tão pálido, que a moça falou assim, a Sulamita, filha daquela cigana, falou assim, o que o senhor tem? O senhor está passando mal? O que houve? O senhor ficou assim
diferente de repente, quando eu falei o meu nome, o que houve? Aí ele falou assim, não, faz o seguinte, pega lá uma água lá pra mim, uma garrafa d'água, que eu tô me sentindo muito bem. Aí bebeu a água lá, né? E continuou conversando com ela. Aí falou assim, quem é o seu pai, o Sulamita? Ela falou, meu pai eu não conheço. A minha mãe disse que o meu pai, ela conheceu ele numa festa, que o nome dele é Roberto, que ele estudava na UFRJ e que ela nunca mais viu ele. Que ela foi até ele para dizer que estava grávida, ele não quis saber de nada e eles não se viram mais. Aí mesmo que o Roberto quase caiu das nuvens, né? Aí ela falou assim, o que foi? Aí ele ficou totalmente transtornado, né? Quando ela falou todos esses dados para ele, aí mesmo que o Roberto ficou querendo passar mal, a pressão aumentou, pressão arterial, ela falou assim, melhor só ir aí a Sulamita, né? A filha dele, né? A filha dele falou assim, melhor só ir para o hospital, porque o senhor está passando mal. O que está acontecendo? O que o senhor tem aí? Eu estou falando minha história para o senhor está passando mal. Aí ele falou, não, peraí, deixa eu me acalmar aqui, que hoje não estou muito bom, a minha pressão não está boa. Aí foi se acalmando. Aí falou assim, você mora onde? Aí ela falou assim, eu moro num aldeamento lá, na Ilha do Governador, um aldeamento cigano. Aí ele falou assim, a sua mãe, Sulamita, ainda está... Onde que ela está? Ela falou, não, minha mãe é Sulamita, minha mãe morreu, porque ela teve um câncer no seio e morreu. E eu moro com a minha tia, com a Esmeralda, que era a irmã, né, da minha mãe, ela me criou, porque a minha mãe mesmo já morreu, já faleceu. Aí o Roberto falou assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te levar em casa, vou te levar lá na Ilha do Governador. Aí a Sulamita ficou desconfiada, porque ele não conhecia ela, né, e estava se propondo a ajudá-la. Aí ela falou assim, o que o senhor quer comigo? O senhor está tão interessado em mim por quê? O que o senhor quer? O senhor está pensando que eu sou o quê? O senhor está querendo alguma coisa? E aí falou, não, eu não vou com o senhor para lugar nenhum, não. Aí pegou as compras, deu para ele e falou, não vou, que eu estou achando meio estranho, o senhor está muito estranho. O senhor está aí todo com o pai se empalidecendo, passando mal, agora já quer me levar em casa. Eu acho que o senhor está querendo alguma coisa comigo. Aí levou, aí foi saindo. Aí ele pegou, teve que falar para ela, Sulamita, não saia, porque eu sou o Roberto e eu conheci a sua mãe. Talvez eu seja o seu pai. Quando ele falou isso, aí foi a vez da Sulamita passar mal. Aí ela ficou tonta, já desmaiou, quase que deixou a criança cair no chão. Aí ele pegou a bebezinha, pediu ajuda aos seguranças do supermercado, botou a Sulamita, a filha dele, Sulamita, dentro do carro dele e levou para o Souza Aguiar. Aí chegou lá, ela desmaiada, eles levaram ela para emergência, viram que ela desmaiou, porque ela estava com anemia profunda por má alimentação, colocaram ela no soro e ele ficou com a criança lá. Ainda bem que a criança era calminha, né? Não ficou chorando nem nada, era a neta dele, né? Aí ele ficou lá brincando com a neném e tal, e naquela coisa, se aproximando, e a garotinha gostou dele, a Irene gostou dele e tal, ficou os dois lá. Aí, depois de um tempo, a Sulamita acordou. Aí falou assim, cadê minha filha? Aí ele, tá aqui. Aí a garotinha, ela amamentou a menina e ela lembrou daquela conversa. Falou assim, que história é essa que o senhor é meu pai? Aí ele contou para ela que há 18 anos atrás, numa festa de calouros, ele tinha conhecido uma mulher chamada Sulamita, que tinha engravidado dele e ele não quis assumir o filho. Então ele falou assim, olha, provavelmente eu sou seu pai, né? E a gente vai fazer o teste de DNA e se eu for seu pai realmente, eu vou lhe dar o suporte necessário para você criar essa menininha, para você se manter. Ela falou, porque lá no acampamento cigano que eu moro, a maioria das pessoas estão desempregadas. As pessoas têm muito preconceito com cigano, dizem que cigano é ladrão. E aí eu queria, estava precisando de ajuda mesmo, estava querendo arrumar um emprego, mas não consigo, porque as pessoas quando me veem que eu sou cigana,
diz que eu vou roubar, que eu sou ladra e eu estou passando necessidade. Aí o Roberto, não, pode deixar, vamos lá no acampamento, eu te levo lá e você me apresenta a tua tia e eu vou fazer o possível. Aí ela teve alta, aí o médico falou que ela precisaria tomar uma série de medicamentos para combater a anemia profunda, né? E aí o Roberto saiu do hospital, foi na farmácia, já comprou os remédios, vitamina, leite especial, remédio, medicamentos, né? Para que essa anemia profunda fosse combatida. Aí já deu para ela, falou, vamos lá. Aí quando chegou lá, outra surpresa. A tia da Sulamita chamava-se Esmeralda e era irmã gêmea da Sulamita. Essa era igualzinha. E apesar que ela já estava com uma certa idade, mas ela ainda era muito bonita. Aí quando o Roberto viu a Sulamita estampada no rosto da irmã gêmea, todo aquele sentimento que ele tinha, né, de aquela noite que ele teve com ela, que foi uma noite maravilhosa, que ele não esqueceu, apesar dele ficar com aquele posicionamento de que sexo era pecaminoso, né? Então ele voltou, aí ele começou a namorar a Esmeralda, não quis fazer o teste de DNA e assumiu a neta e a filha na sua casa, mesmo sem ter certeza. Colocou como se fosse filha e neta do coração. Falou, não precisa fazer teste de DNA não. Aí ele começou a se relacionar com a Esmeralda, casou com ela no cigano, né, com aquela ritual cigano, aceitou tudo e casou. Bom, então essa é a nossa narrativa. E quais são as lições que a gente pode tirar dessa narrativa? Primeiro, essa é a visão já ultrapassada de alguns companheiros. Eu acho que muito pouca gente pensa assim, mas ainda tem gente que acha dessa forma, de que sexo é pecado. Então sexo não é pecado coisa nenhuma, né? E essa história de falar que a Eva que foi a culpada pelo pecado original, que a mulher é uma pecadora, que a mulher que botou o Adão para fora do paraíso, é uma ideia totalmente equivocada. A doutrina espírita não aceita esse tipo de visão, né? Nós sabemos que Adão e Eva é um simbolismo representando a raça adâmica, que foi um grupo de espíritos oriundos de uma outra constelação planetária que veio morar aqui conosco, no nosso planeta Terra, e que não tem nada essa história que sexo é pecado, que a Eva é pecadora, a mulher é pecadora, que a mulher é submissa ao homem, que a mulher tem que ficar dentro de casa fazendo serviço doméstico. Isso aí está ultrapassado. Essas ideias todas são retrógradas. Nós sabemos que ainda tem alguns grupos religiosos que pensam assim, nós respeitamos, mas a doutrina espírita não pensa dessa forma. A doutrina espírita sabe que Adão e Eva é um simbolismo, que a mulher e que, na verdade, nós hoje eu estou Fernando e amanhã eu posso reencarnar como Maria, que o espírito em sua essência não tem sexo. Nós que cremos na reencarnação, nós sabemos que o espírito ele vai reencarnando em vários corpos e pode mudar e muda de sexo ao longo da sua trajetória. Então hoje eu estou reencarnado como homem. Vai chegar um momento, talvez até numa outra existência, que eu vá reencarnar como mulher. E tudo bem, e não tem nada de negócio de pecado, que sexo é pecado, nada disso. Uma outra entendimento é em relação ao preconceito com determinadas pessoas, né? Então o cigano ele é muito mal interpretado, né? Então a gente tem aí algumas pessoas que discriminam os ciganos, que falam que a cultura cigana é de gente ignorante, de pessoas que não tem valor nenhum, né? E também é outro absurdo que nós não podemos corroborar, né? Todas as culturas são válidas, tem a cultura cigana, tem a cultura africana, tem a cultura europeia,
tem a cultura indígena, e nós temos que estar abertos a todas as diversidades culturais. Não tem essa história de que fulano de tal é cigano, é judeu, é negro, é candomblessista, é um bandista, então a gente tem que discriminar. Não tem que discriminar nada. Nós temos que acolher a todos da mesma maneira. E finalizando, a questão da caridade, né? Porque o Roberto podia ver, como acontece muitas vezes, né? O Roberto podia ver o segurança enquadrar a moça e passar batido, falar assim, não tem nada com isso, problema dela, ela tá pegando coisa no mercado, ela que deu o jeito dela, né? Então, a partir do momento que ele foi levado a prática da caridade, a caridade material, né? Ir lá e procurar atender, a vida dele mudou, né? Deus deu a ele uma oportunidade de reparar um mal, mas ele teve que tomar iniciativa. Então é assim que acontece na nossa existência. As oportunidades de reparação surgem diante de nós, os amigos espirituais nos colocam em determinadas situações que nós vamos reparar os nossos erros do passado, mas nós temos que tomar iniciativa, nós temos que ter o livre-arbítrio de ir ao encontro da reparação, não ficar naquela situação de inércia, falando assim, deixa na outra encarnação conserto, deixa que depois Deus me perdoa, e achando que tá tudo certo, que você ficando parado que é o suficiente, ficando orando só o suficiente. Então a fé sem obras é morta, né? A fé ela tem que ser ativa. Nós temos que ir ao encontro daquele que sofre, daquele que necessita, para ajudar. Se ele não tivesse tido a iniciativa de ajudar aquela moça, ele não ia saber que a menina era filha dele, não ia saber que a Irene era a neta dele, e ia continuar com aquela vidinha dele de homem solitário, morando sozinho, sem nunca ter gostado de ninguém, sem namorada, enfim, totalmente isolado, e a vida seria algo insípido, insosso, né? A pessoa passaria pela vida sem fazer nada de útil, nada de bom. Então ele foi ao encontro da Sulamita, ele levou a ajuda, levou a palavra, reconheceu o erro, e mais adiante teve a oportunidade de casar com a tia da filha dele, né, que era a irmã gêmea da Sulamita, né? A Sulamita era uma mulher muito bonita, ela já estava com a tia dele, né? Já estava na meia idade, mas ainda era bonita, e mesmo que não fosse bonita, né? Quer dizer, o relacionamento não se baseia só na beleza física, né? Também é na troca de sentimentos. Então ele viu naquela moça e naquela mulher, na Esmeralda, uma forma dele ser feliz, né? Então ele assumiu a filha, assumiu a neta, falou que não precisava nem teste de DNA nenhum, que ele ia assumir independente do DNA, e adotá-la como filha e como neta do coração, e foi feliz. Então é isso que a gente tem que procurar. Nós, para ser feliz, nós temos que entender o significado do Espiritismo, que nos fala fora da caridade na salvação. Quer dizer, a caridade é fundamental para que nós possamos ser felizes. Quando a gente ama, fica um pouco de perfume nas nossas mãos e a gente perfuma o nosso caminho. Então, meus irmãos, era isso que a gente tinha que conversar com vocês nesse vídeo. Que Jesus nos abençoe e até a próxima oportunidade, e que as narrativas artísticas sempre possam ser ampliadas para que nós possamos utilizar a arte espírita como uma forma de reflexão em relação à doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe.